Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a ideia de ângulo e de giro. É uma ideia, é uma breve introdução para um assunto que vai ser tratado futuramente. Vamos começar pelos ângulos. Os ângulos podem ser encontrados em qualquer lugar, em toda parte que a gente olhe, tá? Por exemplo, entre os ponteiros de um relógio, nós temos aqui um ângulo, por exemplo. Quando avistamos uma gangorra num parque, também podemos avistar vários ângulos nessa gangorra, assim como na moldura de um quadro, certo? Então, os ângulos fazem parte do nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. Mas como é que funciona o ângulo? Qual que é a definição de ângulo na matemática, tá? O ângulo, ele é formado por duas semirretas de mesma origem. Então, aqui eu tenho aqui a origem que eu chamei de O, e a partir de O, eu passei uma semirreta pelo ponto A, e a partir de O, eu passei outra semirreta pelo ponto B. Essa abertura que eu tenho aqui, entre essas duas semirretas, ela vai ser o meu ângulo, tá? Então, O, que é a origem, vai ser chamado de vértice. Cada semirreta que forma o meu ângulo será chamada de lado, e o arco que eu coloquei aqui no meio, ele serve para destacar o ângulo que eu estiver trabalhando. Tanto pode ser nesta parte menor, nesta abertura menor, quanto na abertura maior. Por isso é importante a gente fazer essa demarcação do nosso ângulo, certo? Então, O é vértice, semirreta OA é lado, semirreta OB é lado e o arco demarca a abertura do ângulo. Vamos para os giros? Quando falamos de giros, temos que ter em mente a relação com o ângulo. Por exemplo, no atletismo, tem uma modalidade que o atleta se segura em uma barra horizontal elevada e executa giros em torno desta barra, certo? O giro dado pelo atleta nos dá uma ideia de ângulo, por isso essa relação entre os dois temas. Aqui nós temos a barra elevada, como se estivéssemos olhando de lado, e o corpo do atleta esticado, rodando em torno da barra. Nós estamos olhando pela lateral, tá? Quando ele parte aqui do ponto logo ao lado do mastro que segura a barra e vai para frente ou para trás, formando esse ângulo aqui, certo? Nós dizemos que tem um giro de 1/4 de volta, ou seja, de uma volta completa, ele andou 1/4 do caminho. Nesse caso, nós temos o atleta com o seu corpo esticado na continuação do mastro que sustenta a barra. Então, ele partiu aqui de um ponto inicial, que é o mastro da barra, e deu meia volta. Então, a gente fala que tem um giro de meia volta. Continuando o movimento do atleta, ele partiu desse ponto, andou 1, 2, 3/4 de volta. Se a gente dividisse a volta em 4 partes iguais e ele andou 3 dessas partes, então nós temos um giro de 3/4 de volta. E quando ele completa o movimento, né, ele partiu aqui do chão, deu uma volta completa e voltou ao ponto inicial, nós temos o giro de uma volta ou de uma volta completa, certo? Alguns ângulos vão receber nomes especiais, como por exemplo, 1/4 de volta. O ângulo formado entre o atleta e o mastro é chamado de ângulo reto, que nós representamos com um quadradinho para destacar essa medida. Futuramente, nós vamos estudar as nomenclaturas dadas para cada abertura de ângulo que nós temos. Aqui nós estamos apenas falando, introduzindo a ideia de ângulos e giros, certo? A gente sempre toma um ponto de referência para ser um dos lados do nosso ângulo, certo? Aqui no caso, nosso ponto de referência foi o mastro que sustenta a nossa barra, e o corpo esticado do atleta fica sendo o outro lado do ângulo, certo? Então, a cada movimento dele, nós conseguimos demarcar aqui os ângulos relacionados, tá certo? Então, essa, como eu disse, foi uma breve introdução a ângulos e giros. Mais para frente vamos retomar esse assunto. Bom estudo e até lá!